Coisas para nós. Eu fui tão abençoado, né? Então, eu realmente incentivo os irmãos aqui de Assis a fazer um esforço maior ali em Toledo, né? Os irmãos de Toledo estão aqui, alguns essa noite, fazer esse esforço, porque nós estamos num momento muito especial. Tudo que nós pudermos aproveitar realmente da palavra, né? Dos dons que Deus tem enviado, isso está nos preparando para deixar esse mundo, né? Eu estava conversando um pouquinho com uma irmã hoje, ela contando as lutas, as dificuldades, né, o sofrimento. Então nós estamos num vale de lágrimas aqui, na verdade, nessa dimensão. Mas a nossa volta ao nosso lar, né, aquele corpo restaurado, aquele corpo glorioso está chegando para nós. Então é o tempo para nós fazermos tudo o que está ao nosso alcance realmente para estarmos prontos, né? Deus abençoe. Nós teremos a pregação do irmão Tiago, vocês têm ouvido as pregações dele, eu creio que será uma grande bênção para nós. E vamos deixar, no final, o pastor Raimundo vai também, depois que o irmão Tiago pregar, o pastor vai dar a sua palavra. No final também, se ele desejar falar algo depois da pregação, também temos tempo, né? Então vamos ficar em pé, vamos ouvir somente crer, e vamos receber então o nosso irmão, para nos trazer a palavra. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. É uma satisfação, uma alegria rever vocês. Aqueles que eu pude rever ontem, eu matei a saudade. E grande parte de vocês aqui de Assis Chateaubriand não estavam lá ontem. Foi um culto muito bom. Então eu fico feliz de rever vocês aqui mais uma vez. Acho que foi, pelos meus cálculos, eu tive aqui, acho que foi em setembro, se eu não me engano. Não consegui gravar. Então foi muito bom da última vez que eu estive aqui com vocês. Eu visitei os irmãos, revendo alguns irmãos. Vocês podem sentar, por favor, desculpa. E nós temos feito uma viagem muito boa, desde a hora do dia que a gente saiu lá de Curitiba, junto com o pastor Raimundo e o irmão Ezequiel. Os cultos, é sempre bom. Eu sempre falo isso, né? Vocês já ouviram bastante eu falar isso. Independente se é 10, se é 20, se é 100, se o Espírito de Deus está ali, você não importa, você gosta de estar com os irmãos. Eu, pelo menos, sou assim, eu parece que saio fora do ar. Eu não consigo ver se tal pessoa está ali, a quantidade, número, não. Eu não sei, eu pelo menos sou assim. Eu acredito que todo mundo que fala, ou que toca, que está naquele espírito ali, ele não percebe, às vezes, nem o lugar que ele está. Ele age por conta, assim, deixa Deus fazer o que tem que ser feito, né? Então, a gente traz saudação lá do pessoal de Curitiba, lá, dos nossos irmãos. Agradeço a oportunidade de estar sendo hospedado ali na casa do irmão Otávio e da irmã Nair. Hoje a gente teve a oportunidade de almoçar na casa do irmão Osmário e da irmã Madalena, né? Alguns irmãos eu tomei café, a gente toma café num, café na casa do outro, café de tarde num, janta no outro, que não dá, a gente engorda, não consegue ir visitar todo mundo, mas é um banquete em cada lugar que a gente, né, não esquece.
né? Vocês são muito hospitaleiros, assim, nesse sentido. E eu peço desculpa por não, talvez, visitar todo mundo, né? Porque realmente não dá tempo. A gente não consegue, ainda mais quando a gente está de carona, né? Então, muito obrigado pela hospitalidade de vocês, pelo carinho de vocês, o respeito de vocês. E que Deus nos ajude. Também agradeço ao pastor Raimundo pela confiança de pedir para falar para vocês, porque é um povo, vocês são meus irmãos, independente se vocês são meus irmãos, a mensagem que crê na mesma fé, e são leitores da mensagem, que oram, que buscam, e a gente fica meio na responsabilidade do que falar. Eu, por exemplo, hoje eu não sabia, eu tinha pedido para o pastor Raimundo lá em Curitiba que não ia falar nada, né, assim, mas até hoje de manhã eu não sabia o que eu ia falar. Eu, pelo menos, gosto de ler bastante, eu sei quase de cor aquilo que eu vou falar, de tanto que eu leio um dia antes de eu falar alguma coisa, porque eu leio bastante e fico analisando, ponderando, tirando alguma coisa, que às vezes eu só preciso dos acompanhamentos do que eu anoto para poder, que fica na cabeça aquele tema. Mas hoje não, eu não consegui ver nada. Eu fui dormir ontem, era 13h10 da manhã, mais ou menos. A gente ficou conversando e eu estava, acho que meio ruim do estômago. E eu mais preocupado, o que eu vou falar? Porque às vezes você parece um saco vazio. Você não tem inspiração nenhuma para falar nada, embora você tenha um monte de coisas, às vezes, que você gostaria. Desculpa. Mas realmente o que falar para vocês? Então, o tema que eu escolhi hoje foi um que eu falei lá em Curitiba uma vez, bem pouco tempo mesmo. O irmão Lesmar pediu para que nós falássemos, eu e o irmão Neville, da outra vez. Mas foi coisas de 20 minutos, sim, 20 e poucos minutos, e não deu tempo. Eu estou até devendo, vamos dizer assim, seria um assunto para explanar mais, abrir mais. E eu gosto desse assunto, eu gosto de assuntos de reflexão, que faz a gente refletir onde a gente está, o que a gente está fazendo, analisar, parar, ponderar, voltar atrás e ver as nossas falhas, ver onde a gente está errando realmente. Talvez esse seja um assunto que fosse mais de assunto de pastor, mais pastoral, talvez assim, mas é um assunto que eu me interesso, eu gosto muito, e seguindo o mesmo, eu fiquei orando e vendo a mesma inspiração do que foi falado lá em Foz do Iguaçu e ontem, aí eu olhando as minhas anotações, eu pensei, então vai ser isso aqui mesmo, né? Que eu senti inspirado para isso, em última hora, e eu não conseguia ter desejo nem inspiração de nada. Então, eu pensei em falar sobre esse tema. Então, vamos ficar de pé, faz favor? Eu pretendo não demorar muito, porque hoje é um culto de ceia. Não sei até onde vai, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu posso para conversar com vocês, para que nós analisamos. Eu queria falar sobre cidadania. É um tema um pouco estranho, né? Diferente, assim, se nós falarmos. Mas, para a gente ver a nossa posição hoje. Tá bom? Então, isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 13. E depois o versículo 19. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós vimos ali no versículo 12 que diz que nós estávamos antes separados da comunidade de Israel. Não é verdade? E no versículo 19 agora diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, amado Mestre, Santo Deus e poderoso, gracioso, eterno Jesus, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, neste domingo, Senhor, te dando graças por tudo, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, nesse culto de Santa Ceia,
Eu oro a Ti, Pai, agradecendo por tudo, desde a viagem que nós fizemos, pela semana abençoada que o Senhor nos tem dado, pela semana abençoada a cada um dos irmãos aqui, que o Senhor supriu as suas necessidades, que o Senhor ajudou nas suas dificuldades, e hoje, Senhor, como uma vitória, eles estão aqui hoje, escutando a Tua santa palavra, Pai. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas falhas dos meus irmãos, pedindo que o Senhor nos ajude nessa hora, Senhor. Não deixe nós olhar para as nossas fraquezas, porque se nós olharmos, nós não faremos nada, nós nem sequer sairemos do lugar. Por favor, venha nos animar, nos ajudar, nos corrigir, nos exortar. Eu te peço, por favor, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Tu conheces as minhas falhas e as minhas fraquezas. Ajuda, Senhor, ajuda as minhas limitações. Não deixe eu falar nada que venha do meu pensamento, mas tudo aquilo que está no meu coração, que eu possa falar para a Tua igreja, Pai, que seja somente a Tua vontade e não a meu pensamento, nem nada, Senhor. Eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar, faz favor? Eu tomei com esse título aqui, é um pouco estranho, mas é que eu estava lendo há muito tempo, e esse título me chamou a atenção, falando sobre cidadania. O que é essa palavra cidadania? Bom, isso vem de um cidadão, não é? E o que é um cidadão? É um grupo de pessoas que eles estão identificados em um território, né, em uma cidade, em um grupo, onde eles têm um conjunto de regras a seguir naquela região, onde eles fazem parte daquela região, onde eles estão envolvidos através de regras, de normas, de leis, diretrizes, onde eles seguem. Eles fazem parte de uma mesma cultura, né, de um mesmo andar, de um mesmo pensamento. Isso é que faz um cidadão, ou seja, eles pertencem a uma cidade. Resumindo, cidadão é aquele que pratica dos deveres e direitos de uma sociedade. Correto? Então, toda sociedade onde esse cidadão atua, ele tem direitos e deveres. Não é verdade? Não existe só deveres, né, senão seria um escravismo, vamos dizer, fazer aquilo por obrigação. E não existe só direito também, senão seria uma bagunça total. E para isso funcionar dentro dessa sociedade, dessa comunidade, existem então regras, leis específicas, onde todo aquele cidadão que ele quer fazer parte daquela região, ele tem que se submeter àquele conjunto de regras, aquelas normas, correto? E nós lemos aqui que o apóstolo Paulo dizendo que em outros tempos, falando de nós, os gentios, afastados de Deus, nós estávamos afastados da comunidade de Israel. Então, agora que nós viemos a fazer parte da comunidade de Israel, nós devemos então conhecer quais são os nossos direitos e deveres dentro dessa sociedade cristã. Você vai dizer, isso é básico. É básico. É coisas bem básicas mesmo. Eu não vou falar sobre o que você deve fazer, onde você está errando, mas eu quero apenas comparar, para nós olhar o tipo de modelo de sociedade que Deus requer de nós, e a influência do que a sociedade não cristã está exercendo em nós. Porque a gente não percebe. Mas será que nós podemos chamar de cidadão do céu, cidadão do reino, se nós praticamos dos direitos e dos deveres dentro dessa sociedade cristã que Deus nos dá? Porque não é só os direitos que a gente pode exigir, não. Nós temos deveres. É muito difícil, às vezes, nós olhar para esse lado. E eu queria hoje chamar a atenção de nós, de vocês, minha também, se nós temos pecado nesses deveres. Amém? Eu não trouxe assim, uma mensagem específica falando do irmão Brana, porque não tem um assunto falando sobre isso. Seria mais a ordem da igreja. Então eu aconselharia vocês a ler sobre a ordem da igreja. Não vamos falar sobre a ordem da igreja, mas ali está basicamente todos os requisitos, como você se comportar, como você atuar, como nós devemos, como é os nossos deveres perante a igreja. Amém? E os direitos, como cristão, nós já sabemos que o dia a dia, nos nossos cultos, nas nossas orações, nas mensagens a gente lendo, a gente já sabe os direitos que está dado para nós. Amém? O que eu queria falar era comparar dois tipos de cidadania,
dois tipos de culturas que nós temos. E nós vemos isso mostradas, vividas pelo apóstolo Paulo. Ele tinha duas cidadanias, a gente sabe. Uma cidadania, vamos dizer, era romana e a outra era hebraica. Mas eu quero tomar como o entendimento para esse assunto apenas a cidadania romana e uma outra cidadania espiritual, que seria a cidadania cristã. Mostrar um paralelo de um, de outro, e ver como isso tem influenciado em nós, como isso tem entrado dentro da igreja, se nós estamos exercendo exatamente a cidadania cristã, ou nós estamos deixando entrar um pouco da cidadania romana dentro da nossa vida. A gente diz, parece que não, mas a influência é tão grande que a gente não percebe. Então a gente olha assim, falando sobre direitos e deveres. Bom, se eu vou para determinado país, eu tenho que saber as leis daquele país para que eu não venha cometer nenhuma infração, não é verdade? Porque não adianta eu chorar depois. Né? Ah, tu não leu as leis? Não leu. Então, eles vão dizer, volta para o teu país lá, porque aqui não é teu lugar. Não é verdade? É simples assim, são curto e grosso, não é verdade? Multa de trânsito, está ali para todo mundo aprender. Todo mundo hoje tem acesso a essa lei. Não é verdade? Está ali os manual, quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente vai fazer alguma coisa, então não é desculpa para que nós não venhamos a conhecer o que é certo, o que é legal diante daquela sociedade. Agora, para que nós possamos ter direitos, nós primeiro devemos cumprir os deveres. Não é verdade? Se numa cidade comum, no natural, eu vou lá para aquela cidade. Está no estatuto daquela cidade, eu não conheço muito bem de leis assim, mas está garantido por leis que nós possamos fixar a nossa casa lá, construir a nossa casa. Mas se eu quero ter os auxílios que a prefeitura me dá à cidade, eu tenho que pagar os meus impostos, não é verdade? Né? Se eu quero, por exemplo, energia elétrica naquela casa, eu tenho que pagar a conta de energia elétrica. Né? Se eu quero água encanada, eu tenho que pagar o sistema de água, de esgoto na minha casa. Se eu quero saneamento básico, isso é básico. A partir do momento que eu não quero me submeter àqueles impostos, que são impostos para que eu fique ali e usufrua daquilo, então é cortado. Não é verdade? Então é simples assim. Se eu quero ter os direitos, direito à segurança, direito à educação, direito a saneamento básico, eu tenho que, então, saber os meus deveres e, como cidadão daquela cidade, eu, então, praticar aquilo. O problema é que, muitas vezes, a gente só quer os direitos e não quer praticar os deveres. Não é verdade? Isso é muito comum em toda a cidade, na vila onde a gente mora. Não adianta a gente dizer, não conheço. Algum aqui já conheceu esse caso. E eu não quero levar em consideração a questão social, a pobreza das pessoas. Porque tem muitos que, às vezes, a gente sabe, são nossos irmãos, não tem condição de pagar luz, de pagar água, de ter um saneamento básico, que não tem, a gente sabe. Mas a questão é, nós, como sendo cidadão cristão, conhecendo, será que a gente não está errando em alguma coisa? Porque Deus prometeu aquilo para nós, correto? Para que nós, nessa jornada aqui, nós não tivéssemos nenhuma dificuldade onde a gente pudesse envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo, correto? Ou seja, então a gente vê muita coisa, por exemplo, pessoas, eu já convivi muito perto disso, e convivi bem perto a ponto de dar problema. Nós sabemos certas residências, principalmente às vezes quem mora em sítio, mora em chácara, que é um lugar mais afastado da vista quem cobra a lei, como é que se diz? As autoridades, isso aí. Onde a fiscalização é mais precária, há muito roubo de água, desvio de cano d'água, né? Desvio de energia elétrica, porque eu não pago, aí a autoridade vai lá e me corta, aí eu vou lá e faço um gato, né, que a gente chama, né? Puxo de um lado para o outro, porque eu quero ser mais esperto que o outro, né? E eu boto na conta do outro, ele está pagando 2 casas lá, porque o mais espertinho não pagou, não é verdade? Aí vai a autoridade um dia lá, vai fiscalizar, e o culpado é você. Não é verdade? Porque aí você diz, às vezes você não está sabendo, é verdade? Você foi enganado. Mas muitas vezes a gente já foi conivente com algo errado. E a gente sabe que é errado, não é verdade? E a gente paga o preço para a gente querer ser bonzinho. Vamos dizer assim, não é verdade? Às vezes a gente facilita uma água, não é verdade? Puxa um cano aqui, bota lá, porque ele não paga, aquilo vai para o nosso vizinho. Às vezes nosso parente que mora lá tem um puxadinho nos fundos. Né? Não estou generalizando, eu não sei do problema de ninguém. Mas essa é a verdade, não é? E a gente paga o preço porque a gente foi conivente com um erro de outro que não quis se submeter àquilo. Não é verdade? Então eu estava olhando no reino de Deus e não é a mesma coisa.
Se nós não pagarmos, como nós como os cristãos, nós não se submeter aos deveres como cristão, nós também, Deus vai cortar a nossa fonte de luz. Não é verdade? A igreja, por exemplo, não estou falando a coisa natural, estou falando agora a luz espiritual. Não é? Nós deixamos qual é o requisito que Deus deu? Leia a palavra, você jejua, você busca, então você vai ter luz, você vai ter uma fonte de luz na tua casa, essa casa aqui. Não é verdade? Nós temos direito a saneamento básico, nós temos direito à santificação. Mas o que a gente deve fazer? Joga fora as coisas ruins, né? Busca a Deus, vai orar, é a mesma coisa. Né? Não adianta a gente chorar depois e dizer, a coisa está ruim, a coisa está preta, eu fiz isso, fiz aquilo. Né? Não está tendo lá recolhimento de lixo na nossa casa, não é verdade? Mas a gente separou o lixo lá da nossa casa, é a mesma coisa, é tudo igual. Então, a gente vê que para a gente receber os direitos, nós precisamos primeiro cumprir com os deveres. E a nossa sociedade hoje aqui, moderna, né? Ela você vai se mudar, principalmente quem está comprando hoje casa, lote novo, o pessoal, a primeira coisa que pergunta é quais são os meus direitos. Não é verdade? Não é assim, nem procura se informar primeiro quais são os teus deveres como cidadão para que você exerça aquilo. A primeira coisa que pergunto é, cadê os meus direitos? Não é verdade? É que nem emprego. Eu me lembro quando eu trabalhava, a gente vai ficando um pouquinho mais velho e vai vendo aquilo ali, como é que funciona o quadro. Antes mesmo de um funcionário entrar, ele está preocupado como é que ele vai trabalhar e saber das suas obrigações, a primeira coisa que ele pergunta é quanto ele vai ganhar. Não é desse jeito? Ele não se interessa, ele não quer nem aprender, ele não está interessado. É a primeira coisa que pergunta, ele às vezes não pergunta isso, mas é a primeira coisa que quer saber. Não adianta esconder porque é verdade. Tá? Isso é do homem, né? É a mesma coisa. Quando a gente evangeliza, eu não tenho muito de evangelismo, mas às vezes eu vejo os evangelismo meio assim superficial, não fraco, mas eu digo, e as pessoas elas estão interessadas num Deus, mas que resolve os seus problemas. Não é verdade? Mesmo aquela pergunta, o que eu ganho? Você está entendendo? Então, aí, o verdadeiro evangelismo, eu acho assim, na minha opinião, é tu mostrar para ele, por exemplo, mostrar que tem um Deus bom e tu vai mostrar o tipo da condenação que ele está sendo, porque ele está despecando nos seus deveres. E não apresentar aquele evangelismo denominacional e, teu direito é isso, Deus te cura, Deus te salva, Deus aquilo. Tá, mas o que tu faz para usufruir de tudo isso? Não faz nada. Deus é amor, Deus quer teu coração e é desse jeito. Eu não vejo isso na Bíblia, entendeu? Tu apresentar as garantias sem mostrar primeiro os teus deveres para te ganhar aquilo. Mas a gente vai ler aqui na Bíblia aqui. Então a gente vê que primeiro para a gente ganhar, usufruir desses direitos, nós devemos primeiro de tudo saber dos nossos deveres. Isso é normal. Deus garante alguns direitos para nós, desde que nós cumprimos esses deveres. Então, como a gente leu aqui em Efésios 12, 13, diz ali, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Né? Antes que não eram concidadãos. Agora nós somos concidadãos. Agora, então, nós sabemos das nossas obrigações. Quais são, o que é exigido do crente, o que é exigido da esposa. Para que a gente, então, possa exercer das bênçãos espirituais e depois das bênçãos literais. Que a gente sabe que a gente vai exercer tudo isso. Mas nós temos que cumprir o nosso requisito básico aqui. Não adianta. Um bom cidadão Existem, então, vários governos. Não vou atropelar aqui. E o governo de Deus é o que a gente chama a teocracia, né? O governo de Deus. Hoje nós estamos usufruindo dessa teocracia apenas espiritual, porque a literal é só no milênio depois. Ou seja, o governo de Deus. Mas um bom cidadão, um bom membro dessa teocracia, ele é aquele que como é que eu posso te dizer assim? Resumindo, aquele que obedece à liderança do Espírito Santo. Resumindo, é isso. Não é verdade? Aquele que conhece as suas obrigações e funções dentro da sua comunidade que ele vive. Porque se ele está aqui numa igreja, nós estamos aqui, por exemplo, 100 pessoas, se ele pratica dos deveres e direitos dentro dessa pequena comunidade aqui em Assis Chateaubriand, é lógico que ele é apto para ele, então, usufruir no milênio, vamos dizer assim. Porque aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Não vai mudar, a lei de Deus é a mesma. Vocês entendem? Então, se nós obedecemos aqui, nos submetemos a essa lei aqui, nós estamos aptos para submeter as normas de Deus depois.
E nós estamos aprendendo cada dia como nos comportar, como nos conduzir, como nos portar, porque é uma preparação aqui para a gente exercer depois. Amém? Então, aqueles que são guiados por Deus e não pela igreja, esse é um verdadeiro cidadão. Agora, a gente sabe que existe toda cidade, cidade natural, pessoas, a que a gente chama de criminosos, aqueles que não querem se submeter às leis locais. Na verdade, eles querem burlar aquela lei local. Né? Ele quer ser o espertinho, o ligeirinho, né? O adiantado. Não é verdade? E para isso, então, existe leis, existe fiscalização, existe policiamento. Por quê? Porque ele não quer se submeter. O que isso faz? Isso, então, ele prejudica uma sociedade toda. Não é verdade? Até que ele venha a ser retirado daquela sociedade, recluso, né? Vamos dizer assim, o irmão Josias conhece muito bem isso. Tirar aquele cidadão lá, porque ele está atrapalhando a lei, a ordem, está atrapalhando o bem-estar daquela comunidade. Não é verdade? E às vezes a gente olha, eu fiquei analisando e pensando, às vezes, o que acontece às vezes com um membro da igreja? Não estou dizendo no sentido simplesmente dele sair fora, mas às vezes Deus tira ele, às vezes acontece uma doença, às vezes acontece um problema, que ele vem a sair, ou seja, é Deus tirando ele daquela sociedade, porque ele está infringindo a lei em algum ponto. Você consegue compreender? Ou seja, ele está atrapalhando, vamos dizer assim, o bem-estar da comunidade. Ele não anda na linha, vamos dizer assim. E às vezes a gente acha que as coisas são muito cruéis, são muito ruins, tudo mais. Mas é a maneira que Deus tem para tirar aquele cidadão. Ele não está sendo uma adição, um bem-estar para aquela comunidade. Ele está sendo um atraso. Essa é a verdade. Por mais difícil que seja falar isso, mas é a pura verdade. Se nós analisarmos, às vezes, por que certas coisas acontecem, a gente vai olhar, porque isso aqui é um corpo. É a mesma coisa. Então, Deus tira aquele... Até que, então, ele, você não está apto para frequentar essa cidade aqui. Vou dar um exemplo, Assis Chateaubriand. Amém? E a gente fica choroso, né? Fica com pena de tal irmão, daquela família, porque aconteceu e tudo mais. Mas a gente não sabe o que acontece aí entre o membro, só o pastor sabe. Não é verdade? Coisas que às vezes a gente não fica sabendo. Mas, de alguma maneira, ele está sendo retirado daquela cidade ali. Eu estou tentando seguir aqui para eu não me perder, tá bom? Segundo o irmão Brana, isso está na mensagem A Ordem da Igreja, eu não marquei aqui, mas vocês já viram isso, está em mais de uma mensagem também. Nós aqui somos frequentadores, vamos dizer assim, dessa igreja local aqui, Assis Chateaubriand, o pastor Silvio aqui. Mas o que te dá um direito, segundo o irmão Brana, de tu ser parte dessa igreja, são 3 coisas. Vocês já leram isso na Ordem da Igreja. Primeiro é que você é um dizimista, né, que você participe, que você se diga, não, eu sou frequentador daquela igreja, eu faço parte daquela igreja lá, eu faço parte daquele tabernáculo. Então ele diz, o que te considera como membro daquela igreja são 3 coisas, que é se você é dizimista, se você é frequentador nos cultos e se você participa da ceia. Ou seja, se nós falharmos algum desses pontos, aquilo não nos dá direito, nós não somos conhecidos como um membro daquela igreja. Podemos ser considerados como um visitante, como um associado, como pregou o irmão lá, alguma coisa desse tipo. Mas se nós somos membro considerado, então esses são os deveres de um crente local para que ele faça parte dessa comunidade. Amém? Isso está na mensagem A Ordem da Igreja. Não lembro se tem nas duas. Uma, a maior, que é a última, e depois, eu não anotei a mensagem aqui, poderia ter trazido, mas ele fala muitos pontos, assim, né? O que te faz como membro da igreja, ele cita esses pontos assim. Então nós vemos que dentro da igreja é a mesma coisa, você tem direitos, você tem deveres para cumprir. Aí por isso tem diácono, não é verdade? Que são os policiais da igreja, como diz o irmão Brana, que os policiais, o que estão ali para fazer? Estão ali para garantir a lei e a ordem dentro da igreja. Né? Então, se você infringiu a lei, eles atuam. Não é verdade? Então, como a gente fala, como eu falei também uma vez, os diáconos estão ali apenas para aqueles que quebram as leis. Porque se as pessoas andam numa cidade normal, não existe criminoso, os policiais não fazem nada, não é verdade? Porque as pessoas estão ali cumprindo a lei. O diácono é a mesma coisa. Então, o diácono só serve, com respeito aos diáconos, para aqueles que não cumprem a lei. Ou não sabem a lei. Né? Pior é aqueles que não querem. Não é verdade? Porque, então, ele está ali para atuar daquela maneira. Então, o princípio básico é isso de uma cidadania de um órgão local. Você tem os direitos e os deveres, na igreja tem a mesma coisa. Tá bom? Então, eu queria começar a entrar agora, falar no assunto cidadania romana.
Então nós olhamos aqui, o que acontece? Como é que funciona esse quadro? Como é que funciona a cidadania romana? Como é que funcionam os direitos romanos lá naquele tempo? E aquilo a gente sabe que foi vindo, que os romanos nos influenciaram com o sistema de estradas, a legislação, ela é modelo para praticamente todos os países. Não é verdade? Querendo ou não, foi influenciado o sistema de legislação. Lembrando diz isso. Né? Que 3 povos influenciaram, que foi os hebreus pela religião, os romanos pelo sistema de estrada e legislação, e os gregos pelo sistema de idioma e línguas. Não é verdade? Então, querendo ou não, toda a nação está influenciada por essa besta romana. Não adianta. Mas até onde isso entrou, a gente começa a perceber que essa maneira politizada do sistema de leis, que vem através da que a gente chama política, ela migrou dentro da igreja. Aquilo que deveria ser regido pela lei espiritual de Deus não está sendo, ou tem parte ali dentro. E é lógico, então, que se essa, por menor que seja, está dentro de uma legislação espiritual, está mesclada com alguma legislação humana, sempre vai haver injustiça, sempre vai haver problemas, porque é híbrida, por menor que seja. Não adianta. Então eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Atos, isso é muito conhecido, capítulo 22, versículo 24 ao 30. Nós olhamos assim e vemos que, no nível tanto espiritual como literal, que os crentes, na verdade, a única vantagem que os crentes têm em relação aos gentios, nessa terra aqui, é somente espiritual. Na verdade, quando nós estivermos aqui, está todo mundo submetido à mesma lei injusta, né, diabólica, satânica, mas nós temos que fazer parte disso. Então, a única vantagem que nós olhamos o crente tem em relação a esse mundo aqui é somente espiritual. Porque literal está todo mundo submetido, querendo ou não. Tanto que Jesus nos aconselhou, submetei-vos às leis, né? Dai a César o que é de César. Não adianta a gente fugir disso. Então, naturalmente, literalmente, está todo mundo submetido a essa lei. Agora, quantos estão submetidos à lei espiritual? Essa é a questão. Então, natural é todos, mas espiritual é nem todos. Todos estão submetidos à lei da igreja, mas quantos realmente se dobram e se humilham e querem praticar da lei da igreja? Naturalmente está todo mundo aqui, mas espiritualmente coração, quantos são? Essa é a questão. Então no livro de Atos, ali a gente vê ali, quando o apóstolo Paulo estava sendo levado àquele concílio, ele estava sendo preso, melhor dizendo, versículo 24 diz o seguinte, e o tribuno mandou, Atos 22, versículo 24, mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele, né? Porque o apóstolo Paulo estava preso, né? E os judeus queriam prender e matar ele. Versículo 25. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? Né? Porque aquele romano, olha como é que estava a coisa. Vamos analisar aqui. Então, aquele romano queria açoitar Paulo. Não é verdade? Por quê? Porque a princípio ele foi pelo agito das massas. Né? Como diz o povo aí fora, um linguajar que não tem nada a ver, né? Que a voz do povo é a voz de Deus, não é da onde. Não é verdade? Então ele foi pela mesma... Né? O pessoal estava condenando Paulo, estava querendo prender Paulo, estava querendo matar Paulo, e o próprio ali, o centurião, então foi na onda, certo, esse homem não presta. Não foi ouvir ninguém, não ouviu o direito de Paulo. Ele sendo um romano, ele sabia muito bem das leis que poderia ser feito, mas ele pensou, esse homem é um estrangeiro, eu vou tratar do mesmo jeito. Não é verdade? Assim eu vejo dentro da igreja também. Não é verdade? Não pode haver, vamos dizer assim, para o lado do pastor, desculpa dizer, mas é assim, né, esse tipo de comportamento, talvez com alguém que entra, que é cidadão de fora. Não é verdade? Às vezes a gente eu vi isso uma vez, o pastor também já viu isso. Muitos pregando, e a gente gosta muito, né, de evangelismo. A gente, ou quando tem um visitante, não sei se tem visitante hoje aqui, aí quando tem visitante, parece que tem pastor que gosta de pegar e bater, mas ele não conhece as leis, você está entendendo? Deve ouvir ele, saber que ele está vindo aqui, é diferente o tratamento dos da casa com o tratamento de fora, mas a gente não tem o conhecimento, não tem, é criancice, vamos dizer, infantilidade, da parte de muitos, querer já arrancar o couro,
Não é verdade? É a verdade, é desse jeito. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Paulo é de fora, vamos arrancar o couro dele mesmo. E quando estavam então atando com correios, disse Paulo: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ele deixou até onde? Vamos ver se esse homem é justo, vamos ver se ele vai querer escutar, vamos ver se ele vai querer ouvir a minha causa, por que eu estou sendo preso? Né? De certo, ele olhou para a aparência de Paulo e disse: ele não é daqui, né? Não é daqui, o povo não gosta dele mesmo, então vamos agradar o povo aí mesmo e vamos chicotear ele. Não é verdade? Olha o tipo de situação, e isso era o quê? A legislação romana. Amém? Então vamos ver a cristã também. Aí quando ele falou que ele era romano, aí mudou o caso. Não é verdade? Porque a lei romana diz que ninguém pode ser condenado ou, naquele tempo, lá na legislação dele, sem ser ouvido. E o apóstolo Paulo fala isso, né? Versículo 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno. Opa, é o carrasco ali, né? Foi e anunciou ao tribuno, ao chefe dele, foi lá no chefe dele, dizendo: vê o que tu vai fazer, porque este homem é romano. Aí já começou a tremer as pernas, né? Agora imagina se aquele homem, o julgar pela aparência é terrível, né? O véu é uma coisa, a gente está sempre falando, eu tenho falado nos últimos tempos, a aparência é uma coisa, aquele véu de carne é uma coisa enganadora, a gente não imagina quem está ali, e a primeira coisa que olha, sem deixar ele abrir a boca, avaliar, ver a situação, a gente já quer condenar. Não adianta, o homem ele é assim, se não tinha aquela razão, aquele espírito ali parar e dizer: não, vamos analisar o caso, eu posso estar fazendo uma besteira. E a gente já fez besteira mesmo, eu já fiz isso, né? Hoje a gente vai aprendendo que não é assim. Imagina se fosse o filho do imperador ali na frente dele, não conhecia. Aí ia chicotear o... Não é verdade? Vês o que vais fazer, porque esse homem é romano. Aí o tribuno, né? E vindo o tribuno disse-lhe: diz-me, é tu romano? Aí já ficou com medo, né? Porque agora tinha aprendido um outro que era, não é conterrâneo, era conterrâneo, um mesmo romano como ele. Né? Então ele não podia fazer isso. Né? É tu romano? Ele disse sim. E respondeu o tribuno: então, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito aqui de cidadão, de ser cidadão romano, a gente já sabe. Ele comprou aquilo. Não é verdade? Né? O que acontece? Ele então tinha se vocês estudarem a fundo, no tempo passado, as pessoas podiam ocupar cargos dentro de Roma, do governo de Roma, onde elas podiam, ou principalmente por ser parte da família, veste de tradição, a família tal, então eles ocupavam cargos lá dentro do Império Romano. Ah, tu é da família tal, fulano de tal, aquela famosa política. Né? Que herdou, é a mesma coisa. Então as coisas que nós estamos vendo hoje, isso aí já vem desde aquele tempo, não mudou nada. O que a gente vê aqui? A gente vê que esse tribuno, ele alcançou a posição que ele estava comprando. Né? Ele diz aqui: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito. Não é verdade? E Paulo diz: mas eu sou de nascimento, eu nasci. Ou seja, é muito maior os meus direitos como romano do que tu. Porque tu é um romano inato, eu sou nato, natural. Não é verdade? Mas ali estavam dois romanos. Em outras palavras, o que o povo... Olha o que é a legislação romana. Essa da besta, ela é podre. Se nós olharmos, ela é corrupta, ela é uma desgraça. As pessoas podiam ocupar cargos altos através, se você tinha muito dinheiro, mais ou menos hoje que na Igreja Católica. Você ocupava uma posição, você era reconhecido. E por que as pessoas, os ricos, os nobres, adquiriam aquilo? Porque eles, sabendo que algum dia, se eles cometessem alguma infração, algum crime, eles ficariam impunes daquilo, por causa do cargo. O cargo dava isso. Ou seja, o famoso fórum privilegiado. Já tinha naquele tempo, há muito tempo. Ou seja, quanto mais alto o cargo, maior era a impunidade dele perante o cargo dele. Ou seja, era uma impunidade, como é que se diz assim, não é premeditada, pré-paga. Você entende? Quanto mais o cargo, mais tu ficaria impune. Ou seja, é a mesma coisa que a gente vê hoje o reflexo aí fora, não é verdade? A nossa legislação vem de lá. Não vai mudar. Então, quanto maior o cargo, ele adquiria aquilo, já sabendo que lá na frente ele não seria condenado por causa do cargo dele. Ou seja, a lei só valia de baixo para cima. Vocês entendem? Não subia para cima, vinha de cima, eu digo, de cima para baixo. Né? Aquele velho ditado que a gente diz, né? Aos amigos é os favores da lei. É isso que aconteceu. Essa é a legislação romana. Né? Aos inimigos, os rigores da lei, e os outros aí é a lei. Não é o que a gente vê fora? Né? Um jeitinho de tudo. Quando é o mesmo crime para um, condena. Agora, pode ser parente, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser amigo. Aí já muda a história, né? Aí muda toda a legislação por causa daquele outro lá. Era esse quadro exatamente hoje aqui. Eles adquiriam aquilo sabendo que se eles fossem pegos impune, eles podiam se livrar. Se vocês estudarem mais a história romana e do princípio de legislação do Senado, era uma politicagem terrível.
É a mesma coisa. Então nós vemos aqui Paulo dizendo, não, eu também sou romano. Então eu conheço os meus direitos como romano. Você não tem o direito de julgar o caso sem antes me ouvir. É que ele começa a desmembrar e começa a falar. E logo deles se apartaram os que haviam de examinar. Opa, agora pararam, né? Os investigadores agora... É a mesma coisa que a gente vê na política aí fora, não é verdade? Bota a mão num homem aí, pega um filho de algum político, de algum fazendeiro, de algum empreiteiro, de alguma coisa, é filho do outro, não tem o mesmo tratamento. É terrível de ver isso aí. E nas igrejas, muitas igrejas, é a mesma coisa. É o fulano do outro, daí o caso não é julgado com uma certa justiça, na verdade, porque é amigo do outro, ele é um irmão de uma família muito nobre, né? Por mais escândalo que tenha cometido, se o pastor não tivesse discernimento e sabedoria, vai cometer injustiça. Né? Porque trabalhou muito tempo na igreja, mas a cidadania cristã não é assim, depois a gente vai ver ali. Então a gente vê que da onde essa influência vem lá da cidadania romana, da legislação romana. Então essa impunidade, a maneira de fazer, sem ouvir, julgar pelas aparências, isso é velho. Isso já está vindo até hoje. Eu ia falar do livro de Tiago aqui, mas você já pode ver lá sobre a acepção de pessoas. Por quê? Porque isso veio de lá. Eu sei que é difícil, eu disse que seria um assunto mais talvez para pastor tratar, não é fácil. Só quero mostrar para vocês a condição do que é o cidadão romano e de um cidadão cristão. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, por que era acusado pelos judeus? Agora mudou de situação, né? Agora vamos ouvir, vamos sentar. Agora o quadro muda, não é verdade? Mas o que fez tu mudar? Antes já queria chicotear logo, já queria condenar, açoitar, não queria nem ouvir, né? Agora que ele era romano, agora que ele era um importante, agora que ele tinha direitos, não, agora a coisa mudou, né? Vamos conversar. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Né? Agora o quadro mudou de figura, porque agora viu que ele era romano, que eles não podiam exercer aquilo, mas vocês viram a injustiça que era, feito por autoridades romanas. Mas será que essa injustiça migrou para o lado espiritual também? No capítulo, em Atos 23, continuando aí na Bíblia de vocês, faz favor, Atos 23, 1 ao 3. Atos 23, 1 ao 3. Eu pulei direto para o versículo 1, mas se vocês quiserem ler em casa, vocês leiam a partir do versículo 30, que é um versículo só. Mas vamos ler, no final. 22, versículo 30. Diz o seguinte: E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo Paulo e apresentou diante deles. Na verdade, até ali. Versículo 23, 1 ao 3. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Isso agora ele estava diante do sinédrio sacerdotal. Lá ele estava diante da autoridade romana. Agora ele estava diante aqui das autoridades eclesiásticas, vamos dizer assim, espirituais. Mas olha o tratamento que ele teve, vê se difere alguma coisa do lado político, do lado religioso. E pondo Paulo os olhos no conselho, versículo 2. Mas o sumo sacerdote, Ananias, o chefão, se vocês olharem aqui, ele estava sendo pior do que o romano. Porque lá o carcereiro, lá o centurião, queria açoitar Paulo. Aí o centurião falou ao tribuno, que foi o cabeça, né? O cabeça pegou e parou e disse: não, peraí, vamos conversar. Mas o outro espiritual, que era para ter uma moral e conhecer muito mais, olha o que ele fez. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto de Paulo, né? Abriu a boca ali, que o ferisse na boca. Ó, cala a boca. Aí deu um tapão na boca lá, né? Aí eu pergunto para você, quem é que estava errado, quem é que estava certo? Né? Paulo abriu a boca, lá ele deixou até o final ali, ele abriu a boca e disse: eu sou romano. Não é verdade? Aí eles pararam. Aqui ele começou a abrir a boca, o outro só já, fica quieto. O mesmo jeito. Julgando pela aparência, não ouviu as questões, não queria saber de nada. Não é verdade? Tu é réu de qualquer jeito, fica quieto aqui, quem decide é nós. Dessa maneira, uma prepotência, não é verdade? Isso estava dentro das autoridades religiosas. O quadro é hoje, a história só repete, não muda. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Aqui ele até ofende assim, né? O sumo sacerdote. Tu estás aqui assentado para me julgar conforme a lei.
Olha só, Paulo era um cidadão romano, mas ele era um cidadão hebraico. Ele era fariseu, então ele conhecia os direitos e leis pela lei cristã, pela lei hebraica. Tu estás aqui assentado para me julgar conforme a lei, pela lei, e contra a lei tu me manda ferir. Tu que é para ser um homem representante da lei, vamos dizer assim, tu que é para dar o exemplo, tu que é para fazer as melhores coisas, para estar acima de qualquer suspeita, tu está quebrantando a lei daquilo que tu foi levantado, daquilo que tu foi erguido para julgar pela lei. Ou seja, tu pode quebrar, tu pode fazer qualquer coisa, porque tu te acha, vamos dizer assim, na autoridade, porque tu está acima, tu é o sumo sacerdote, ou seja, a lei vale para os outros e não vale para ti. É isso que estava acontecendo aqui. Correto? E o apóstolo Paulo agora começa a repreender ele. Agora pergunta, tu acha que ele quis ouvir? Tu acha que o menor, ele vai querer ouvir o menor, porque a lei vale para todos, não é verdade? Então Paulo, sendo um simples membro de igreja, estava questionando o pastor sobre aquele ato que estava errado conforme o que estava dizendo as escrituras, a palavra do dia. Você está entendendo? Ele não aceitou aquilo, por quê? Porque ele era o sumo sacerdote Ananias, capaz, um homem irrepreensível, chefe de uma, vamos dizer assim, do concílio, né? Não ia deixar ser questionado por um membro da igreja. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, entendeu? Mas os membros da igreja sabem dos seus direitos, sabem dos seus deveres, conhecem o que está na lei, o que está garantido por Deus. Eles têm o dever de questionar os ministros se é verdade ou não é verdade? Mas você vê que já tinha uma cultura de como é que se diz, uma blindagem, vamos dizer, a mesma coisa hoje. Não, a vida do pastor é inquestionável, porque ele é pastor, estou dizendo porque são ministros, são chefes, vamos dizer assim, né? Você não tem o direito de falar nada, você não pode falar nada, ele está acima de qualquer suspeita. E infelizmente é assim no nosso meio hoje também. Não é? Levantou alguma suspeita, por mais terrível que um ministro tenha feito, não fala nada, porque não pode nada, não, ele é o chefe do concílio e acabou. E se o membro falar, toma na boca. Não é? É a mesma coisa. Eu só estou tentando mostrar para vocês o que está acontecendo. É o mesmo quadro. A história não muda. A palavra verdade estava em Paulo ali, não estava tendo direito perante aquele sinédrio, porque pessoas injustas, que eram para garantir a lei, não estavam cumprindo porque se achavam acima da lei, que a lei só valia para os outros e não valia para eles. Vamos continuar aqui. E os que estavam ali ainda disseram, né? Versículo 4. Injurias o sumo sacerdote de Deus? Não é? Tu tem coragem ainda de repreender o nosso chefe? Em outras palavras, ninguém podia falar nada. Você entende? Começa a meditar. Ó. Tu estás aqui, Paulo dizendo, tu estava sentado para me julgar pela lei, mas contra a lei, tu mesmo transgressor da lei, tu que é para cumprir a lei. E os que ali estavam ainda, todo mundo ainda, vamos dizer, cegado pelaquela autoridade suprema, pelo, não é o cabeça, eu esqueci a palavra agora, ali, o Papa, vamos dizer ali, ninguém questionava nada. Todo mundo baixava a cabeça. Veja, ainda assim estava xingando Paulo, dizendo, tu está injuriando o sumo sacerdote. Quem é tu para questionar ele e a autoridade dele? Né? É mais ou menos isso que ele estava fazendo. Tu não tem... Quem é tu? Tu não é nada. Ele é sacerdote aqui, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Naquele conselho ele tinha autoridade. E a gente vê o que Paulo fez, né? Na verdade, colocou uma dissensão lá, falou a palavra, está escrito aqui, está escrito lá, é desse jeito. Eles começaram aquela palavra dele ali, daí estavam os fariseus, estavam os saduceus, estava toda aquela roda ali, né? Daquele jeito, aí começaram a não concordar com a sua palavra, né? Porque estavam unidos ali só com um propósito, era de pegar Paulo. Né? Ali eles fizeram um acordo, eles não estavam nem considerando a palavra. Mas quando alguém traz a palavra para combater pela palavra, aí o problema começa. Não é verdade? Porque eles não têm resposta. Aí começa aquela briga entre eles. Estão unidos por um propósito, mas quando alguém levanta uma questão dentro da Escritura, aí todo mundo fica perdido, né? Porque eles não conhecem, eles estavam ali como autoridades conhecedor da lei, mas você vê que pela lei eles não conheciam era nada. É pura verdade, entendeu? E basta você levantar uma questão, não digo doutrinária, questão da mensagem no meio desse concílio, eles vão ficar perdidos. No começo eles vão querer te matar, mas depois você levanta uma questão que é polêmica, eles vão estar perdidos, porque eles não sabem. Então a gente vê aqui que essa influência dessa legislação romana, ela passou para o lado espiritual. Ela é diabólica, ela é, como diz o apóstolo Paulo lá, ela escraviza, ela é injusta. Isso passou pelas autoridades que eles não estavam percebendo. Tanto quando Jesus lá, eu tentei achar aqui, não consegui achar, mas se vocês souberem, vocês podem passar, acho que é no livro de João, quando prenderam Jesus, né, e o próprio, um dos sacerdotes falou, não diz a nossa lei que um homem não pode ser maniatado sem antes ser ouvido?
Eles já estavam prendendo, julgando lá e levando lá à noite lá para ser preso, sem menos ouvir aquele homem. Ou seja, homens levantados por Deus, que eram para ser o exemplo no mundo, estavam fazendo pior do que pessoas que os gentios. É o mesmo quadro, porque tem injustiça aí que às vezes a gente vê, até bondosa, né? Os direitos humanos, né? Terrível. Às vezes até os criminosos ali que a gente vê tão branda às vezes, né? O André não está aí hoje, né? O André sabe. Ah, tá lá. É verdade, não é? A gente vê às vezes dá vontade de pegar o infrator daquela lei, que até nós às vezes se revoltamos, né? Que a gente diz, não, pega ele, dá uns, né? Mas vê os direitos humanos lá e ele tem direito e pode tudo, que a gente fica até preso, não é verdade? E às vezes a gente vê sacerdotes que não deveriam agir, fazem pior do que os gentios fazem. É exatamente isso que estava acontecendo aqui. Por isso que eu mostrei essa comparação para vocês verem. Vocês podem continuar lendo no restante do livro de Atos. Tanto com os apóstolos, depois lá com Pedro, com Tiago, eles estavam agindo pior do que os gentios pela lei. E eles estavam, aqueles que foram levantados pela lei para orientar e julgar o caso certo, não, mas por causa das suas conveniências, por causa da postura, liderança, vamos dizer assim, né, o patamar, a lei não chegava até eles. Aí eu podia entrar aqui na política e tudo mais, vocês veem, é o mesmo quadro, porque o que acontece no natural, acontece no espiritual. Mas eu tentei resumir, cortei muita coisa aqui para nós poder seguir adiante. Agora vamos falar um pouco então da cidadania cristã. Não vai dar tempo. Como é que funciona a cidadania cristã? Então a gente viu que dentro da cidadania romana, da legislação romana, existem privilégios. Que conforme a tua posição, você pode mais, não pode menos. Ou seja, é hierárquica, você tem um conjunto de benefícios dado pela aquele poder local. Né? O de cima ele nomeia, conforme você vai descendo, mais poder você tem. Tá, e a cidadania cristã, a legislação cristã, será que é assim? Não. São todos iguais perante Deus. Né? Somos todos iguais, ocupando posições diferentes. Amém. Mas nenhum de nós é maior ou menor do que o outro. Estamos debaixo de uma liderança local, debaixo de um representante, debaixo de um ancião, que é um pastor, mas todo mundo está submetido à mesma lei, à mesma regra, e os mesmos direitos e os mesmos benefícios. A cura é para todos, a libertação é para todos, o Espírito Santo é para todos, não existe porque um faz favor para a igreja, um é maior dizimista, tem favor, não existe isso. Né? Comparado com a legislação romana, não, a gente viu que quem pode mais, manda mais, não é verdade? Então a cidadania cristã, todos são iguais, e todos devem viver dos mesmos direitos e punições também, não é verdade? Não se pode comprar privilégio, como é no caso da legislação romana. A gente viu que quanto maior tu pode, mais privilégio você compra. Vai de acordo com o teu poder aquisitivo. Na legislação cristã, não. Nós vemos que um tentou fazer isso lá, não lembro se foi Simão Mágico, né? Eu sempre confundo dois, que é o mágico lá e o curtidor. Exato. E ele disse lá, né, eu quero comprar esse poder que tem, e o Pedro disse, não, fica para ti esse poder, tu e teu dinheiro, que isso aqui não se compra. Não é verdade? É o que muitos querem comprar, não é verdade? A gente vê nas igrejas aí, conforme o status, conforme o padrão, vira pastor, vira diácono, vira... Essa é a realidade, não adianta nós fugir disso. A gente vê isso o tempo todo. Então você vê que mesmo a política, ela migra. E ela está tão enraizada, às vezes, nas igrejas, tão perto, que a gente não percebe. Mas a gente vê a cultura que ela influenciou. Por quê? Porque é satânica, ela é romana. Então a gente vê que na cidadania cristã não se pode comprar ministérios, né? A gente vê o que define Deus. Você nasce com esse dom. Não é verdade? Você não compra. O que mais que a gente vê? Não existe manobras políticas, não existe nepotismo. Não é verdade? Ou você nasceu com aquele dom, depois que você nascer de novo, você vai ser posicionado pela inspiração do pastor, ou não. Não é? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é verdade? Então a cidadania cristã, pela legislação cristã, não existe privilégio, não existe compra, não existe suborno, não existe nada disso. Mas infelizmente a gente vê isso. As bênçãos espirituais de Deus são garantidas a todos que têm nascido naquele território. Não é verdade? Desculpa. Se você nasceu naquele território, como nos explicou o irmão Brana, como é que você entra naquele corpo de Cristo? Recebendo o Espírito Santo, nascendo de novo. Então as bênçãos são tuas, o milênio é teu, a eternidade é tua, tudo é teu. Mas como é que você entra ali se apoderando? Não, nascendo. Foi o que o apóstolo Paulo disse, eu nasci. Não é verdade? Aí a gente podia seguir outros assuntos aqui que eu cortei, né? Muitos não estão nascendo e querem porque querem. Não, eu quero comprar o meu direito de estar lá, e vou ser cristão, e vou chegar lá, e vou no milênio, vou na eternidade, através de uma manobra não natural. Você entende que foi aquele caso daquele centurião? Por quê? Aí não mostra a nacionalidade dele. Eu tenho para mim que ele nem sequer era um nacional, vamos dizer, ele nem era romano.
Mas ele gostava tanto do poder romano, daquele privilégio, aquele prestígio que dava, aquele poder que ele não tinha vocação e não foi chamado, mas por ele ter condições, ele adquiriu aquela autoridade. Você entende? Mas Paulo disse, o apóstolo Paulo, eu nasci. Né? Então nós nascemos, nós temos esse direito. Nós nascemos, nós não estamos comprando, nós não estamos usurpando, nós não estamos negociando. Nós nascemos de um pai gerado que é Deus. Amém? Isso é muito maior. Então em Ezequiel capítulo 9 diz o seguinte, se vocês quiserem abrir. Eu cito para vocês acompanharem junto. Ezequiel capítulo 9. Falando do versículo 5. Agora sim, como é que Deus atua? Nós vimos lá que lá tem privilégios. Ezequiel 9, versículo 5. Versículo 5 ao 7. Que diz assim. Quando Deus estava mandando lá o castigo de Jerusalém. Veja que Deus... Como é que Deus estava atuando no seu povo, chamado povo de Deus? Porque eles transgrediram a lei. Eles estavam em débito com Deus. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. O próprio Deus dizendo, faz isso com o meu povo. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, pela minha casa. E começaram pelos homens mais velhos, que estavam diante da casa, e disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, saí e feriram a cidade. Mas você vê no versículo 6 que ele disse, começa pelo meu santuário. Já a legislação romana não, começa lá, a minha casa é a última a chegar. Se chegar. Na verdade, é o que a gente vê aí fora. Aí você já sabe o que acontece no nível espiritual, a mesma coisa, né? Começa de lá, nem chega às vezes aqui no púlpito muitas vezes. Não é verdade? Mas Deus diz, não, começa daqui para lá. É o inverso da mente humana. 1 Pedro capítulo 4. Que diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 4, 17 ao 19. Primeira Pedro capítulo 4, 17 ao 19. Diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vocês viram no versículo 17 que Deus disse, né? Porque é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Então Deus, a legislação, a cidadania cristã começa sempre do maior para o menor. Sempre daqui para os menores. Está vendo o que é a diferença da legislação romana da legislação cristã? Só mais umas citações aqui. Lucas 10, que diz o seguinte. Lucas 10, versículo 10 em diante. Agora você vai usar mais citação mesmo. Lucas 10, versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudi sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinzas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menor rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantes até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, me ouve a mim. E quem vos rejeita a vós, me rejeita a mim. A quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Você vê que Deus aqui está dizendo que maior condenação é para aquelas cidades, porque foi mais mostrado, Deus estava mais presente. Quanto mais é dado, mais é requerido. Não é verdade? Já na legislação romana, quanto mais é dado, quanto mais poder, menos é punido. Aqui, quanto mais é dado, maior é punido. Você entende? Então, a punição maior vem para os ministros,
pastores, ministros, do que o membro da igreja. Por mais difícil que seja isso dizer, essa é a verdade. Porque se um membro de igreja, vamos dizer, Deus castiga, tem as mesmas punições. Mas maior severa é para um sacerdote, sumo sacerdote, do que para um membro da igreja. Porque ele conhece a lei, ele está sendo um representante moral, social, espiritual para o povo. Ou seja, então vocês que são ministros aí, você já vê que a gente não deve fazer as mesmas coisas, quer dizer, jamais devemos fazer os erros. Mas maior vai ser a punição para nós, porque nós conhecemos a lei, somos instrutores da lei. Vocês entendem? Deus está dizendo aqui, maior punição, porque maior é dado. Eu sei que isso é difícil de falar, mas essa é a verdade. E não é o que a gente vê, costuma ir fora, não é verdade? Maior é a punição para membro do que às vezes punição para ministros aí fora. Então você vê que a legislação ela infiltrou ali dentro, as pessoas não percebem. E a gente vê a bagunça que fica, não é? Filipenses diz o seguinte, Filipenses 1, 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e você vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então você vê que ele está dizendo, não é só de aparência, não é quando eu estou perto, viu? Eu quero ouvir de vós quando também estou longe. Né? Porque tem aquelas aparências ali, porque, em outras palavras, se eu pegar em flagrante, maior é a punição, não é verdade? Mas, porque eu não entendo muito isso de lei, e por que eles consideram que o flagrante ele é pior do que, vamos dizer, passou, eu não sei qual é o tempo de flagrante, um dia, 48 horas, 24 horas, eu não sei, mais ou menos. Por que ele é considerado pior no ato? Vamos dizer, se foi um assassinato bruto, pegou 3 dias depois, que diferença faz 3 dias depois de um dia antes? O crime não vai voltar atrás, já foi feito mesmo para a mesma pessoa, já foi comprovado. Você entende? Não sei, é a minha opinião, por exemplo, eu vejo isso. Por que julgar um caso merecedor? Não, é menos açoite porque passou um certo tempo. Então quer dizer que o tempo é que define se ele por exemplo assim, ele, como passou um tempo agora, vamos dizer assim, o cadáver esfriou, não é? Ele vai receber menos punição, porque se fosse no tempo que o cadáver estava quentinho, não, ele recebe mais punição. Eu não vejo, pelo menos a minha opinião, entende? Para Deus não é assim, então, tanto que Deus não tem pressa para julgar os pecados das pessoas da humanidade, vai ter eternidade depois, o lago de fogo está aberto para muita gente. Deus não tem pressa, não é verdade? Como diz Deus, transgredir um pecadinho, pecadão, não interessa, não é verdade? Então tem coisas que a gente vê, da onde veio? Veio lá atrás, não é verdade? Então isso que eu vejo, o que o tempo tem a ver com o erro? Né? Às vezes a mesma coisa do pastor, vai julgar um caso hoje, não, esse caso é recente, então eu vou, né? Vou dar a maior punição porque é novo. Aí tem um maior, às vezes, que passou um ano, não, já passou mesmo, já está, como é que se diz, já respondeu em liberdade incondicional, aí é a mesma coisa, entendeu? Eu estou falando porque a gente vê isso, e viu aí, tem contato, mas então o tempo não deveria ser critério de julgamento de um crime, de um caso, tu entende o que eu estou dizendo? Eu digo, talvez eu estou falando uma ignorância porque eu não entendo muito, mas eu digo o fato em si, foi grave, é gravíssimo, não importa, né? E a gente vê que Deus não age assim, Deus não tem pressa de pegar, às vezes ele comete, passa 20, 30 anos e o julgamento de Deus cai. Deus não tem pressa de julgar a pessoa. Para quê? Não é verdade? Até que Deus sabe o propósito de tudo. Hebreus capítulo 11 diz o seguinte, versículo 16. Hebreus 11, 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Agora está falando aqui dos concidadãos, né? Deus então chama agora eles de não se envergonha deles. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então ele está fazendo uma comparação de nós agora conhecemos a verdade. Como é que Deus nos considera? Como cidadão dos céus, da comunidade de Israel, cidadão do reino, praticante dos direitos e deveres da sociedade cristã. Hebreus 13. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Em outras palavras, não sujeitamos às potestades, como diz lá, não é verdade? Mas lembrando que nós temos um dever maior. Não só isso aqui, mas maior é espiritual, não a natural. Porque buscamos uma cidade futura. E se essa cidade natural tem direitos e deveres, quer dizer, tem deveres, quanto maior a celestial. Vocês entendem? 1 Pedro, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançareis misericórdia. Amém. Agora eu queria falar um assunto aqui, isso está no livro de Esther. O quadro de hoje é igual, não muda, a história repete. Nós sabemos lá no livro de Esther que o rei Assuero deu um banquete, vou resumir aqui, tá? E lá, pelas tantas, lá, aquela festa que durou 7 dias, não me engano, 30 dias. Teve 2 festas que ele fez, uma era 30 dias, e outra era 7 dias, eu não lembro agora. E lá, ele então resolveu chamar a rainha Vasti, porque ele queria apresentar os seus membros, ao seu povo, a beleza da rainha. Então ele chamou a rainha, que queria que estivesse ao lado dele. O que ela fez? Ela rejeitou, não é verdade? Mesmo ela sendo rainha, ocupando a posição que ela tinha, vamos dizer assim, ela tinha, podemos dizer assim, metade do reino, como o Assuero depois disse para Esther. Então acredito que ela também tinha esse poder, metade do reino, mas ela também tinha obrigações de rainha. Mesmo ela sendo a rainha do rei, ela não estava imune aos seus deveres perante a sociedade onde ela era a representante. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se nós somos rainha, nós temos deveres ainda nessa terra aqui, perante a sociedade onde a gente representa. Você entende? Então, no versículo 9 do capítulo 1, diz o seguinte: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero, porque o rei tinha dado um banquete, e a rainha, então, gostava daquele socialismo com as outras igrejas. Era muito bom, daquele companheirismo. Você entende? Ela estava junto com as outras igrejas ali, ela também fez um banquete para as outras mulheres do reino. Não é verdade? Para as outras igrejas. Ela gostava daquele companheiro, ela gostava daquilo, era muito bom. Era muito bom as campanhas, era muito bom os encontros, era maravilhoso. Mas agora o rei pegou e chamou ela, disse: eu quero tu na minha presença. Eu quero mostrar a tua beleza, o quanto tu é bonita, mas tu tem deveres, e agora eu estou exercendo o meu direito como rei, e eu quero que exija o teu dever como rainha. Não é verdade? Mas ela não quis. Por quê? Porque o companheirismo com as outras igrejas lá era muito maior e melhor do que as obrigações, fazer ela esquecer as obrigações dela. E a gente vê a mesma coisa. Né? Encontros, cultos especiais, aquela coisa toda, né? aquela companheirismo com as outras igrejas, que é maravilhoso estar junto com as outras igrejas, né? Sendo rainha. Ou seja, ela só queria usar dos direitos dela. Ela só queria usar dos direitos dela. A igreja, no nosso tempo, é a mesma coisa. Né? Todo mundo quer ser cristão, quer as bênçãos de Deus, quer eu sou rainha, eu estou indo para o céu, eu sou a noiva e tudo mais. E as obrigações diárias do dia, estar no culto presente. Aí não quer, né? Aí é difícil. Mas quando tem um culto especial, todo mundo gosta, lota a igreja, vocês desculpam dizer, mas é a verdade. Todo mundo vem. Mas quando tem um culto de oração, ninguém quer vir. Né? O chamado do rei, ninguém quer vir. Quando tem alguma obrigação na igreja, não digo obrigação, uma obra, por exemplo, dessa, não pode vir. Aí não quer vir. Mas o companheirismo gosta, não é verdade? Exercer o direito, a soberania de rainha, desfrutar dos deleites que a realeza proporciona, todo mundo quer, não é verdade? Mas na hora de comparecer à presença do rei, né, aí a coisa muda, não é verdade? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, entendeu? Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Se você é rainha, olha a tua posição. Aí eu pergunto, você é Esther ou é Vasti? Tem as duas ali. Eu ia falar, mas eu cortei um monte de coisa aqui, tá bom? Então perguntou o rei aos sábios, a gente sabe toda a história, né? Que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que habitavam, todos os que sabiam a lei e o direito. Todos sabiam. E tinha aqueles sábios ali, né? Aqueles ministros ali, que eram conselheiros do rei, que o rei era mais chegado, né? O que poderia ser feito? Não é verdade? Vocês que alcançam os campos maiores aí que estão... Eu estou aqui cuidando do reinado, mas vocês que acompanham as 127 províncias, se eu não me engano. Vocês que está acontecendo, o que está acontecendo no ministério aí fora? 6 pastores, ministros, que têm a visão mais ampla do que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Aí o rei agora fez um concílio. O que pode ser feito? Porque a rainha não estava agora cumprindo com os seus deveres. A igreja local não estava cumprindo com os seus deveres. O que a gente pode fazer? É a mesma coisa. Versículo 14. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino.
e que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido o mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia de que fez a rainha, né, não atendeu o chamado do rei, chegará a todas as mulheres. Vem de cima para baixo, né? Se ela recusou, obedeceu o seu marido, o que vai acontecer com as outras também? Vão recusar também. É o que ele estava dizendo aqui. De que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão a seus maridos. Quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, né, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, sai da sua parte um édito real e escreva-se nas leis dos medos e dos persas, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, eu faço essa mesma pergunta de novo agora. Nós somos Vasti? Nós temos deveres. Mesmo sendo rainha, nós temos deveres. Então veja que aqui o rei destituiu ela por ela não cumprir as obrigações, mesmo ela sendo rainha. Se nós dissemos que somos noivas do Cordeiro, somos noivas de Jesus Cristo, somos a esposa do Cordeiro, perante o mundo aí fora, ainda nós temos deveres diante de Deus. Se a gente não quiser cumprir isso, aquela história que a gente já conhece: cuide para que ninguém tome a tua coroa. E aqui a gente vê que uma outra tomou a coroa da mais velha. Não é verdade? Então cuida bem as tuas obrigações, as minhas obrigações, porque a gente diz somos, mas se a gente não cumprir com os nossos deveres, a gente também vai ser destituído. A história não muda. E aqui diz então aqui que o rei fez, né? E ouvindo-se o mandato do rei, decretou em todo o seu reino, porque é grande, que todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o menor até o maior. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então o que a gente vê aqui? Tu vê que a influência, o rei pegou e já cortou de cara, porque viu que toda aquela coisa ia se espalhar, não é verdade? Agora, como é que ela fez aquilo? Porque ela gostava daquele companheirismo, ou seja, ela queria realmente só usufruir dos direitos, não é verdade? E não queria exercer os seus deveres, como ela. Agora eu pergunto, ela era persa ali, agora não sei se era medo-persa. Aonde será que ela viu isso para fazer aquilo? Será que ela viu esse exemplo dentro da igreja? Ou ela viu lá de fora? Você entende? Fora do reinado, que ela ficou sabendo. Porque, de alguma maneira, ela sendo a rainha, ela deveria ter conhecimento de que alguma já tinha praticado isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por que muitos membros de igreja fazem certas coisas? Por que não olham os bons exemplos, vamos dizer? Porque olham os péssimos exemplos lá das outras igrejas. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, é outra rainha também? Vou exercer o meu dever, que a gente vê as outras igrejas aí, né, que se dizem rainhas, fazendo o que fazem, não é verdade? Não tendo seus deveres, aí muitos da mensagem fazem a mesma coisa. Só que tu vai ser cortado. Não se ilude não, porque o rei aqui, ele não deixou barato não. O nosso rei não vai deixar não. Amém? Então o que a gente vê? A lei romana, ela concede esses privilégios que quem paga mais pode mais. Não é verdade? Mas Deus é bem curto e grosso, né? Se não trabalha, então não come. O que a gente vê os planos de governo, as leis, não é verdade? Bolsa Família e essas leis sociais aí, que eu, de certa maneira eu sou contra. Não estou querendo, como eles dizem, erradicar a pobreza. Eu acredito que existem outras maneiras. Mas o que acontece? Esses projetos, principalmente projetos de governo de tendências socialistas e comunistas, não é verdade? Aquela coisa, nivelar todo mundo, impor todo mundo, né? Fazer com que o pobre pague mais pelo rico, aquela coisa toda, aquela imposição, não é verdade? Isso aí nunca vai funcionar. Porque Deus disse, é pelo meu espírito, não é por força nem por violência. Já nunca vai dar certo. O que eles fazem, esses planos de governo? Eles tentam dar Bolsa Família, como eu dei só um exemplo, né? Projetos de
de caridade e tudo mais, ajudar as famílias mais pobres. A única coisa que eles não dizem é que quem vai ajudar os pobres vai ser tirado dos ricos à força. Você entende? Induz lá os impostos, alguma coisa, para ajudar os outros. Não é verdade? Agora, pelo Espírito de Deus, não. Ele comove as pessoas para que os que têm mais condição possam ajudar aqueles que têm menos condição. Não é verdade? Mas a legislação romana, não. Força um para ajudar os outros. Não é verdade? É desse jeito. E quando aquele povo se sente assim, caridoso, que nem falou o irmão lá, pensando que muitos acham que a igreja é assistência social, vocês vão ser sempre ajudados? Não é verdade? Vocês não têm o Espírito de Deus, o que é a tendência? É ficar acomodado e ficar sempre sendo ajudado. Sempre sendo ajudado. Sempre sendo ajudado. Não é verdade? Por quê? Porque tem alguém que vai trabalhar, vai se esforçar para ajudar aquele outro que não contribui. Você está entendendo? Ou seja, aí Deus disse, não, se tu não trabalha, então também não come. Se tu não faz, então não vai receber nada. Né? Mas a legislação romana, o que é? Não, ajuda o outro. Ele é isolado, ele tem deficiência, ele foi violentado quando era infância, e não sei mais o quê, e tal, e aquela coisa toda, e trata o outro como coitadinho, e o coitadinho fica 10 anos, e fica 20 anos, e fica 30 anos, fica lá mamando, não é verdade? Né? É coisa do governo, olha de onde vem isso. Aí tem muitos das igrejas, a gente vê o mesmo caso, não é verdade? Então lá, é 1, é 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, não estou falando da questão de ajuda, porque sempre tem, mas existe pessoas que se acostumam tanto naquilo, que a igreja é uma assistência social. Você entende? A igreja é uma assistência espiritual, pelo menos é onde eu vejo. Não é verdade? Então, o que Deus faz? Deus coloca todo mundo, Ele dá a condição para que as pessoas saiam do problema. Mas a legislação romana, ela cria o problema. Você entende? Por quê? Porque é para uns manter os outros. Você entende? O que isso entra dentro da igreja através da legislação da política que a gente não percebe às vezes. Mas é colocado ali, vai entrando, e quando a gente vê, está aquela bagunça, aquela bola de neve que não sai mais. E aí, como resolver o problema? Entendeu? Por caridade, por questões altruístas, não, mas está precisando, o irmão está precisando, e daí tu vai ver 2, 3, 5 anos e aquela coisa está lá, aquela roda, aquele moinho, e não sai de lá. Você entende? Alguma coisa está errada, vocês concordam? Aí diante da sociedade, nosso governo, eu não estou criticando quem é pobre, quem é rico, não é essa a questão. Mas a questão é o sistema que se cria, que é infiltrado, que as pessoas não percebem. Por exemplo, daí a gente vê a Bíblia falando de vários assuntos, né? O apóstolo Paulo tratando das viúvas, como deve ser a caridade para os irmãos que necessitam. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é justa, é coerente, ela é pura. Ou seja, mais a legislação, né, as leis do nosso país, e isso acaba entrando. Ou seja, a maneira de tratar, a politizada, entra pela maneira espiritual. Você entende o que eu quero dizer? O que acontece num governo? Principalmente essas ideologias socialistas. Não é verdade? O que faz? Força um grupo, por exemplo, metade da população, vamos dizer assim, é pobre. Metade da população é rica. Força, segundo o sistema deles, para que os mais ricos sustentem os mais pobres, vamos dizer assim. Não é verdade? Eles tentam, através dos impostos e tudo mais, para manter os outros, porque eles não têm condição. Ora, quando essa metade aqui percebe que não precisa fazer esforço nenhum, porque vai ser ajudada pela outra que trabalha por eles, o que vai acontecer com essa outra metade aqui que trabalha? Vai chegar um ponto que vai dizer, acabou, chega. Não é verdade? Aí o que acontece? Aquela nação, ela se como é que diz assim, ela não subsiste. Porque quando ela percebe que essa metade aqui só está, vamos dizer assim, sendo ajudada, e não move um dedo para sair daqui, por que então eu vou ter que trabalhar e me desgastar para ajudar esses outros aqui? Aí eu pergunto, ou seja, essa nação, então, ela se desintegra, ela não subsiste. Vocês entendem? Porque o que faz ela evoluir é o conjunto, é o trabalho, é o esforço físico. Aí essa aqui está parada. Esse lado aqui tem que sustentar esse aqui. Se esse lado aqui parar, o que acontece? Acabou. Você entendeu? É assim que acontece com a igreja. Se não for feito algo, não tiver essa sabedoria, esse entendimento, acaba, porque o problema está sendo aqui, e aí levanta esses aqui para cuidar disso aqui. Aí quando esses aqui percebem que estão fazendo muito, esses aqui não estão querendo se mexer para nada, esses aqui vão parar de ajudar também. Aí eu pergunto, como é que fica a igreja? Vai acabar. Você entende como é que é a saída? Tenta analisar o que acontece. Por que o nosso país está dessa desgraça, vamos dizer, economicamente? Porque muitas coisas foram criadas já desse sentido. Ou seja, não se cria uma situação para resolver o problema. Ou seja, qual é a situação? Vai e ajuda o outro. Não é assim. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, no nível espiritual, é a mesma coisa. Logo aquela congregação, por que muitas coisas se partem? Porque desse lado, quando a metade percebe que não precisa se esforçar, porque aquela outra metade só está ali sem fazer esforço nenhum, essa outra metade vai parar de se esforçar também. Ou seja, então, o que acontece? Ela se acaba. Então você vê como é que é a legislação romana, ela não cresce,
Ela não consegue, ela vai chegar até um limite aqui e ela vai se desintegrar. Por quê? Porque ela não tem saída, porque ela não consegue operar de uma forma justa. Ela simplesmente é como nós lemos ali, quem pode mais, tem poder mais, quem paga mais, pode mais. Infelizmente é assim. Só que para quem paga mais, tem que ter aquele que perde mais. Não é verdade? A balança é uma só. Se um ganha, porque um perde. Não é verdade? Então, olhando aqui, a gente vê isso que eu queria mostrar para vocês. Não é? O que essas diferenças e uma pequena parte, porque nós ficaríamos aqui muito tarde, e hoje ainda tem a ceia, a cidadania romana e da cidadania cristã. Você vê como é que atua a cidadania romana, né, essa política que veio, que é diabólica, e como é que funciona a cidadania de Deus. Eu cortei muitas coisas aqui para não ficar muito longo aqui, mas a gente podia entrar em vários campos aqui da mesma área. E como eu disse, isso é um assunto mais de pastor. Não é fácil de falar, mas eu gosto desse assunto porque eu gosto de reflexão, para a gente meditar. Então, o que eu queria passar para vocês, nós estamos exercendo nossos deveres para exigir de Deus os nossos direitos? Eu tenho direito à cura, eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito à prosperidade. Está tudo aqui, ó. Deus deu tudo aqui, ó, o manual dos nossos direitos. O cidadão cristão, mas nós estamos cumprindo os nossos deveres para exercer isso aqui? Ou a gente vem para a igreja, quer os benefícios e não quer fazer nada? Não, a gente viu, não é assim com Deus. Primeiro nós vamos trabalhar, para depois Deus nos dá. Não é verdade? Não é assim como diz a Bíblia? A obediência total nos dá direito ao Espírito Santo. Deus não dá o Espírito Santo e depois, agora tu vai... Né? Deus não, vai lutar e eu vou te dar. O céu é tomada força. Não é verdade? Busca e eu te dou. Né? Batei, batei, dar-se-vos-á. Né? Batei, abrir-se-vos-á. Né? Busca e Deus te dá. Já imaginou se nós fizéssemos, vocês aí, tenta pagar, adiantar num serviço para te ver o que acontece? Né? Chama qualquer um fazer um serviço na tua casa. Claro que tem. A gente até adianta por amizade, alguns que a gente conhece, mas a maioria dos serviços, contrata lá um pintor, ou tem pintor aqui, né? Algum serviço da tua casa e paga adiantado para te ver o que acontece nesse mundo hoje aqui. Vê se ele vai fazer, vai embora. Imagina se Deus nos desse tudo antes, depois de agora vocês sejam cristãos. Não é assim que funciona, é a mesma coisa. Você entende? Não, nós vamos lá, Deus vê a nossa fé, vê o nosso esforço, vê a nossa luta, vê a nossa conduta, se eu quero ser curado, se eu quero ser liberto, se eu estou buscando aquilo, aí Deus, não, então eu vou te dar. É assim que funciona. Você entende? Então não existe privilégio adiantado no reino de Deus, é isso que eu queria mostrar. Não existe regalia no reino de Deus, não existe salário adiantado. Resumindo, era isso. Já no reino, o outro não, é primeiro adiantar, depois tu faz. Amém? Então era isso que eu queria passar para vocês, assim, porque eu não sabia mesmo o que eu ia dizer, mas é o que eu queria passar para vocês. Qual é os nossos deveres como cristão? Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, nessa pequena conversa que nós tivemos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus? Querido Deus e Pai, poderoso, soberano Jesus, no Teu nome sagrado eu venho aqui, Deus, te agradecer por tudo. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Sei que é difícil, são pontos difíceis de falar, mas eu acredito, Senhor, que a Tua palavra não muda, Senhor, e que ela é o absoluto, Senhor. E se nós viemos dessa comunidade de Israel, que nós possamos saber dos nossos deveres, Pai, que os nossos direitos estão garantidos pela Tua palavra, Pai, mas que nós temos que exercer os nossos deveres para usufruir desses direitos, Deus. Faz-nos nos lembrar cada dia, Pai, da nossa posição, Senhor, que nós não venhamos ser como Vasti, Senhor, que queria apenas usufruir dos privilégios e não queria saber da sua posição e dos seus deveres, Deus. Eu te peço, ajude cada um dos irmãos aqui, Senhor, que nós possamos refletir sobre isso, Senhor. Onde nós estamos devendo, onde estão os nossos impostos espirituais, se nós estamos devendo, Senhor, e não estamos recebendo aquilo que foi garantido por Ti. Ajuda o pastor, ajude os ministros, os pastores, Senhor, porque é muito difícil tomar posição, Senhor. Que não haja injustiça, Senhor, que não haja um julgamento romano, que aquela influência romana não entre para dentro dessa igreja, Pai, mas que seja redigida pelo Teu Espírito, segurada pelo Teu Espírito Santo, Pai, para qualquer causa, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor. Amém, Senhor. Amém, Deus. Pastor Raimundo, vocês têm uma mensagem? Deus abençoe vocês. Amém? Amém? Pode sentar, irmãos. Nós não temos nem o que comentar, né? Eu acho que o que deveria ter mais tempo para poder falar desses assuntos com profundidade, responsabilidade, que nada mais é do que revelando para você qual é a sua responsabilidade como cristão,
como uma cristã, quais seus direitos também, como filho e filha de Deus. Maravilhoso, eu creio que todas essas coisas eram para mostrar para nós que as Sagradas Escrituras deixou um padrão, deixou um projeto. E se nós não olharmos para esse projeto que ele deixou para nós, não há prosperidade, não há entendimento. Eu jamais teria condições de falar o que foi falado aqui nessa noite. Tinha que ser o Tiago, tinha que ser um dom, tem que ser alguém que Deus levantou para esse propósito. E isso faz a beleza do corpo de Cristo. Não a glória de um, mas a glória de todos, através de Cristo, né? Porque Jesus é tão bom que Ele não somente fez, Ele nos ensinou a fazer. Ele poderia ter feito tudo e toda a glória para Ele. Pelo contrário, Ele ensinou os discípulos a fazerem. Vá e faça. Ele queria ser representado no trabalho de cada discípulo, de cada apóstolo. Isto era a grandeza de Deus, tornar-se homem, para que todos nós usufruíssemos desta glória que Ele tinha com o Pai, desde antes da fundação do mundo. Ver você cumprir isso, né? Então, para que isso fosse acessível a nós, então Ele levantou esses dons com olhares, com uma condição de olhar mais aprofundada para isso, né? Eles são mais minuciosos para detectar dentro das Escrituras, dentro da mensagem, alguma coisa que seria tão importante para nós e que eu não veria com meus próprios olhos. Mas Deus, então, teria alguém que pudesse me ajudar a enxergar melhor aquilo que eu não podia ver. Então, isso é a grande variedade de Deus, porque é um Deus de variedades. Esse é, para mim, uma grande obra de Deus, é você ver cada homem com seus dons, trazendo para o povo esse algo tão especial. Nós ouvimos ontem ali, irmão Ezequiel, em Toledo, falando também dentro dessa profundidade, de uma simplicidade das Escrituras, e a gente alimenta-se com essas coisas, a gente sente que não pode ser o homem, tem que ser Deus através do homem. E quando você sabe que é Deus através do homem, você dá glória para Deus, você bate palma para Deus, você adora a Deus, porque todos esses dons levantados por Deus nunca foi para si, mas foi para glorificar a quem o enviou, né? A quem enviou. Então, Jesus disse, quem me recebe, ou quem recebeu um desses a quem eu tenho enviado, a mim me recebe. Então, isso é o grande privilégio que nós temos, né? E hoje me veio uma palavra assim, você nunca vai entender as Escrituras sem a mensagem do irmão Branham. Mas você nunca vai entender a mensagem sem a Bíblia. Pois jamais você vai entender essa mensagem se você não tomar também a Bíblia, a palavra de Deus. E jamais você vai entender a Bíblia se você não pegar a mensagem do profeta. Isto é o conjunto que Deus deixou para nós, para nos tornarmos realmente não só conhecedores, e muito bem aplicado, deveres, né? Obrigações, seus direitos, seus deveres na cidade, né? E quando realmente nós todos não cumprimos a nossa parte, aqueles que cumprem têm que fazer mais para pagar aqueles que não fazem. Se você não ora o suficiente como um cristão, outro terá que orar mais do que você, para que a igreja, para que o trabalho, para que a obra, a sociedade, a cidade possa realmente funcionar. Não é verdade? Se você faz uma gambiarra na sua luz, aqueles outros terão que pagar pelo que você fez. Vão ter que trabalhar mais, pagar mais por alguma coisa que você deixou de fazer. Tudo que você fizer de errado, que você foge da sua obrigação, alguém vai pagar por isso. Pode ter certeza que alguém vai pagar por isso. Se você fizer o seguro do carro, hoje, um seguro do carro, você paga hoje muito mais caro pelo seguro do carro. Você sabe por quê? Porque outros não pagam, deixam de pagar. Eles, por deixarem, outros terão que pagar por isso, outros terão que assumir mais dívida, mais prejuízo. Alguém vai ter que fazer isso. Então é uma sociedade injusta, irmão, quando as pessoas não cumprem o seu papel como membro daquela sociedade.
Você culpa, por exemplo, o prefeito da cidade pelo lixo, mas você mesmo é o primeiro a jogar o lixo em lugares indevidos. As pessoas reclamam pelas enchentes no rio. Eles são os primeiros a entulhar os rios de lixo, de coisas que deveria recolher e colocar no lugar. Depois alguém vai ter que pagar isso aí. A inundação virá e causará um transtorno. Aí é o prefeito que não presta, porque o prefeito não administra. Mas quem é que jogou o primeiro papel no chão lá? Quem é que jogou a primeira latinha de cerveja na rua, como você vê jogar pelo vidro do carro, jogar na estrada, jogar na rua? Então, nós vemos assim, a injustiça, a infidelidade por você não cumprir o seu papel na sociedade, leva a nossa sociedade a um colapso. A igreja é a mesma coisa, por não ser fiel e não cumprir o seu papel como um cristão, como uma cristã, alguém vai ter que carregar o peso mais do que você. E lembrando que nós, como humanos, somos aproveitadores, irmão. Se você, olha, vamos dizer assim, se não for para trabalhar mesmo, você vai fazer de tudo para não trabalhar. Você vai se encostar mesmo. Deu uma dor, se o governo dissesse assim, ó, ferir um dedinho aí, você vai ficar encostado, mas era fila. A pessoa não tem consciência que com o dedinho ferido ele poderia trabalhar, poderia fazer alguma coisa. Eles são aproveitadores. Eu estou de acordo que o governo faça o que está fazendo, um filtro. Todos aposentados, todos encostados, têm que passar por um filtro. O que eu não apoio são as injustiças que são compradas com dinheiro, com médicos falsos, com leis falsas. Mas é justo, irmão, é justo. Porque sabe-se de pessoas que não deveriam estar ganhando, mas eles acham no direito e não têm consciência de que ele deveria estar realmente trabalhando. E aí nós vemos, então, um sistema completamente falido, por causa dos aproveitadores, não é verdade? O camarada aposenta com 50 anos, não ergue nem um palito de fósforo mais. Vai morrer mais cedo por não trabalhar, porque Deus fez o homem para trabalhar depois do pecado. Ele quer viver no Éden de Adão, sendo que ele é culpado do trabalho que ele mesmo arrumou. Nasceu aqui na terra, vai ter que trabalhar. Mas essa é justamente a condição nossa. Então, o que nós ouvimos nesta noite, irmão? Nós ouvimos uma aula de direitos e obrigações que a igreja tem que ter, que o povo tem que ter. Que nós precisamos ter consciência, irmão, da nossa responsabilidade. Queremos usufruir dos benefícios, mas, como eu disse, às vezes um culto de oração não vem, onde poderia ter um ensaio não vem, onde poderia oferecer mais dos seus próprios sacrifícios não faz, mas nós queremos chegar diante de Deus com uma fila de pedidos, ou uma lista enorme de pedidos, né? E Deus poderia reapresentar a nós uma grande lista de deveres que nós não fizemos. Porque Paulo disse assim, que Deus está pronto para punir, para julgar toda a desobediência, quando for cumprido a vossa obediência. Então, a falta de punição do ímpio, a falta de punição do pecador, a falta de punição dos responsáveis, não é por não ser justa, porque aqueles que deveriam cumprir a sua parte não cumpriu. Porque quando ele se cumprir, então Deus terá que julgar todos os responsáveis. Quando nós cumprirmos o quê? A nossa obrigação. Felizmente, mas felizmente nós temos homens de Deus, dons, pastores, mestres, evangelistas, pastores, apóstolos, profetas, que incansavelmente sempre estão trazendo orientações, ensinamento, para que a igreja possa realmente se livrar dessa influência romana, dessa influência que vem lá de trás, né? Lá de trás. Estava falando com um irmão que trabalha numa grande empresa em São Paulo, e disse, ó, pastor, é verdade que desde o encarregado, o gerente e o outro maior, todos roubam da empresa. Todos roubam da empresa. Todos desviam ferramenta, desviam peças, desviam. É um conjunto. Aí depois nós queremos sacrificar o governo porque é ladrão. Nós vamos sacrificar o... Sabe por que é ladrão? É porque o povo aceita, irmão. O povo merece o governo que tem. Governo ladrão, um povo ladrão. Simplesmente isso. Um governo justo vai ter um povo justo.
Mas eles aceitam. Como é que você vai corrigir se está no sangue da sociedade? Essa corrupção está no sangue. Nunca. Teria que se converter. Tem que lavar esse velho sangue podre, imundo, imoral de alguns, para que eles se endireitem. Não vai ser religião, não vai ser um tanque que você vai entrar cheio de água e ouvir alguém pronunciar o nome de Jesus, que você vai tornar uma nova criatura. Não, Senhor. É com uma vida de obediência à palavra, sujeição a Deus, obedecer às leis de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é que vai te levar a ter direito a usufruir de cada benefício. Lembra que quando a irmã Meda contraiu aquele cisto, que ela ia morrer com aquilo, vocês conhecem a irmã Brana contando na história da minha vida, ela contraiu aquilo por uma irresponsabilidade dela. Foi ela que contraiu. Aquilo não foi o diabo que deu, foi Deus permitindo, porque ela desobedeceu o profeta. Vocês conhecem a história, não é isso? Vocês conhecem a história, que ela estava na mesa da cirurgia, e o profeta, então, ela ia para a cirurgia, o profeta foi orar por ela. Pega lá a oração do profeta para defender ela. Pega a oração do profeta que ele teve diante de Deus para defender a sua esposa diante daquilo que estava lhe matando. Ele teve que mostrar para Deus todas as qualidades que ela tinha como esposa, como mãe, como dona de casa, como uma mulher obediente, mas que ela tinha cometido um erro. E o profeta disse: Senhor, ela cometeu um erro, mas ela é uma boa mulher. Ela é uma boa esposa, ela é uma boa mãe, ela não queria fazer aquilo, foi um momento, foi isso que livrou ela, porque como esposa, ela não poderia ter batido a porta na cara do marido. E quantas violações dos direitos do marido são quebrados diariamente pelas próprias mulheres da mensagem? Quantas violações são feitas e quantas consequências têm vindo justamente por causa dessas violações? É o que nós ouvimos da rainha Esther, Assuero. Quantos problemas têm vindo? Já examinou realmente o que você fala, o que você atua, ao não cumprir as ordens que lhe são dadas, os deveres que você tem, isso naturalmente, né? Isso naturalmente, ao seu marido, ou ao seu pai, que é o seu chefe, não é? Ou ao seu pastor, que é o seu líder, ao seu profeta, que é a voz de Deus. Quantas vezes nós quebramos isso e nós queremos usufruir? Nós queremos usufruir porque temos direito, porque pertencemos a uma sociedade. Mas como que você está nessa sociedade? Você não nasceu nela, você foi introduzida nela, você não nasceu de novo, você não obedece, você não quer nada com a palavra de Deus, você não quer nada com o profeta, mas nós queremos usufruir de coisas boas que estão no nosso meio, né? Quantas pessoas que querem entrar na América clandestinamente, irmão? Quantos morrem por ano tentando entrar na América clandestinamente? Você acha que eu sou contra o governo americano deportar os brasileiros, quem vai para lá? Irmão, existe um trâmite legal. Se não conseguiu, não faça errado. Faça pela maneira correta, faça pela coisa certa. Eles morrem porque eles gostariam, sabe de quê? Usufruir dos benefícios da América. Melhores estrada, melhores escola, melhor comércio, melhor educação, melhor tudo. Lá tudo é melhor. O Brasil, por 100 anos, não vai chegar aos pés da América do Norte, mesmo da maneira que está. Quem é que não gostaria de ter? Aí o Neville morou lá. Ele sabe, pai, o que acontece? Porque os clandestinos que estão lá, eles não podem pagar imposto. Não tem como cobrar imposto. Eles não podem estar afiliados. Quer dizer, 1 milhão ali trabalhando, usufruindo do sistema hospitalar, do sistema de trânsito, do sistema tudo, e não paga nada pelo país. Isso é benefício para um país? É melhor que não venha, é melhor que não seja. É melhor o crente, se você não é dizimista, não é fiel, você não dá uma oferta, você não dá nada, você não contribui para usufruir dos benefícios. Qual é a nação que vai sobreviver com um tipo de uma sociedade como essa? Qual é a igreja que vai sobreviver com um tipo de sociedade como essa? Nós temos que saber quais são as nossas obrigações. Depois nós vamos cobrar, então, os nossos direitos, porque nós obedecemos a palavra de Deus. Tem uma lição para ser ouvida não só uma vez, levar para casa, eu creio que está gravado, né, irmão Bruno? Está gravado.
né? Vai estar no site, se Deus quiser, para você ouvir, para você meditar. É uma escola, é um ensinamento. Isso serve para mim, serve para você, para os seus filhos, para a sua esposa, serve para as crianças, serve para todos nós. Eu, pelo menos, fui ricamente abençoado nessa noite. Eu me senti ajudado, compreendi melhor o quadro, né, realmente dessa sociedade e da responsabilidade, né? Como nós vimos aqui, na casa de Deus, o juízo começa daqui para lá. No reino do diabo, começa de lá para cá. Mas quando chega aqui em cima, no reino do diabo, a imunidade vem por causa do poder que tem adquirido através da sua posição que alcançou. E, no entanto, Jesus disse: a quem muito é dado, muito é exigido. E Tiago disse: ninguém queira ser mestre, porque receberá mais duro castigo ou juízo. É o que Deus determinou. Ele fez isso por nós, Ele deu o exemplo por nós, e nós precisamos continuar desfrutando desse exemplo. Olha, maravilhoso. Ontem, hoje, e lá em Foz do Iguaçu, que foi gravado também, maravilhoso. Foram 3 reuniões, estamos fechando aqui hoje com 3 reuniões, que para mim foi uma verdadeira aula, um crescimento espiritual. Foi colocado para nós aqui um material, olha, perfeito, maravilhoso. Simplesmente a igreja tem sido privilegiada a ouvir essas coisas. Eu me sinto privilegiado e tenho o prazer de sentar-me na igreja, dar amém, ouvir esses homens pregando. Eu tenho o prazer de ficar 1 hora, 2 horas ali, porque eu sei que o que eles estão trazendo, eu, que sou muito mais velho do que eles, no ministério e de vida, mas eu estou sentado ali com orgulho, com o coração aberto, e vou sair abençoado, vou sair melhor do que eu entrei aqui. Não me diminui, isso me acrescenta mais ainda ao saber que Deus tem a sua maneira, a sua forma de atuar para nos abençoar. Então, ouvindo esses sermões, eu realmente prefiro ficar aposentado mesmo, né? Usufruir do banco da igreja, menos castigo, menos juízo, e homens que Deus tem levantado de uma forma especial para nos conduzir, para nos orientar nesta caminhada. Então, isso me deixa muito feliz. Amém? Graças a Deus, né? Fique em pé, irmão Ezequiel. Aqui está o irmão Ezequiel, nosso auxiliar lá de Porto Alegre, né? Está nos ajudando ali em Porto Alegre. Tem sido uma bênção para nós, desde que nós o conhecemos. Está fazendo esse roteiro, conhecendo vocês, né? A hospitalidade de vocês, a culinária do estado do Paraná, que nunca saiu do Rio Grande do Sul, né? Para conhecer. Por isso que os gaúchos falam muito bem de lá, não conhecem o Paraná, né? Então tem que sair um pouco para conhecer um pouco o Paraná, voltar falando alguma coisa diferente, né? Mas nós estamos felizes na companhia dele, tem sido uma bênção para nós. É nosso irmão, nosso pregador. Deus abençoe e obrigado pela sua participação. Podemos passar para a ceia, pastor Silvio? Então, você pode vir à frente, vamos ficar em pé, com gratidão em nossos corações, né? 1 aos Coríntios, o capítulo 11, nós sempre lemos aqui para a comunhão. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Que Deus abençoe.
Nós vamos então, o microfone aqui, vamos então participar agora do pão. Lembrando que a irmã Heloísa vai tomar a ceia, primeira vez nessa noite. Ela batizou em nome de Jesus Cristo, batizamos ela aqui no sábado passado, na outra semana. E então é uma alegria, né, um privilégio. Ela vai tomar a primeira ceia aqui. E o profeta disse que Jesus deixou três coisas físicas, né, para nós cumprirmos: o batismo, a Santa Ceia e o lava-pés, né? Amém. Para nós cumprirmos isso. E ele usou a palavra sacramento, né? Eu já vi cristão ficar em problema alguém falar sacramento, né? Achar que é uma palavra católica ou de uma outra igreja, mas isso é algo cristão. O profeta usou nessa palavra, né? Se referindo realmente à comunhão, à ceia, essas ordenanças que Jesus deixou para nós. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar pelo pão. Amado Jesus, estamos aqui com alegria em nossos corações, porque o pão da vida foi partido para nós. Sim, Senhor. Alimentou as nossas almas, estamos regozijando, Pai, te agradecendo. E nesse momento, Pai, vamos cumprir esse mandamento que o Senhor deixou para nós, que nós, Pai, fizéssemos em memória do Senhor, do Calvário, do que o Senhor fez por nós. E aqui está esse pão. Esse pão foi preparado, como a Escritura diz, sem fermento, representando, Pai, o corpo do Senhor, que não tinha pecado. E nós apresentamos diante do Senhor. Esse pão é áspero, ele é meio rugoso até, porque representa o que o Senhor enfrentou no Calvário por nós. Esse trigo foi moído, foi feito farinha, foi preparado no fogo ali. Então, Pai, o Senhor também na cruz do Calvário recebeu sobre si os açoites dos pecadores, recebeu sobre si o peso dos pecados do mundo. E esse pão aqui representa o teu corpo e apresentamos diante do Senhor. Pedimos que ele seja santificado para esse ato da ceia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Sim, pedimos. Senhor. Amém. Sim, Senhor. Pai Celestial, levantamos agora esse vinho na Tua presença. Nós lembramos, Pai, que a Bíblia diz que nós fomos salvos pelo sangue do próprio Deus. O Senhor verteu o sangue na cruz do Calvário, Pai. Sim, Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso conosco, que mesmo o diabo nos acusando de dia e de noite, diante do Senhor, o Senhor mesmo disse que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Glória E nem a Deus. mesmo Deus, que sabe todas as coisas, lembra das nossas falhas e dos nossos pecados. Sim, Senhor. Que tão grande obra de redenção, de santificação, de perdão, Pai. Nós te agradecemos profundamente nessa noite. E pedimos, Pai, agora a bênção sobre esse vinho, para representar o teu sangue nesse ato da ceia. E oramos, Pai, que essa ceia seja força, porque nós sabemos que Israel ali, quando eles se prepararam para a jornada, eles comeram aquele cordeiro pascual ali, e eles saíram, e a Bíblia diz que eles não enfraqueceram. Eles caminharam na jornada, eles não enfraqueceram. Amém, Senhor. Então, Pai, que essa ceia seja força em nossas vidas, Pai. A força do Senhor, a força da Tua palavra, a força do pão celestial partido para nós. Pedimos nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Enquanto eu parto o pão, nossos irmãos mais velhos, anciãos, podem ir fazendo a fila, vindo para frente.
nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até
morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos orar. Amado Jesus, nem as lutas, nem os demônios, nem as dificuldades, nem a pressão do mundo foi capaz de derrotar, Pai, os teus filhos, porque é o Senhor que é a força. Teu Espírito Santo é a energia que vem sobre nós para triunfarmos, Pai. E aqui estão esses vencedores que puderam vir aqui, Pai, tomar a comunhão, e que teu nome seja glorificado por isso, Senhor. O Senhor seja exaltado e glorificado pela vitória do teu povo, Senhor. E agora que vamos cumprir o ato do lava-pés, seguindo o exemplo do Senhor, que sendo o Criador dos céus e da terra, se humilhou tanto, se ajoelhou ali, colocando água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Assim nós vamos também cumprir nessa noite, Pai, com alegria, esse mandamento do Senhor. Abençoe agora, Pai, que essa mesma atmosfera maravilhosa, Pai, do culto continue ali e sejamos, Pai, abençoados ali também. Entregamos tudo a Ti agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, então nós vamos para o ato do lava-pés e os diáconos vão controlando aqui. Enquanto isso, vamos continuar cantando.